Este vídeo é especialmente para você que ainda não entendeu por que as pessoas estão falando tanto sobre criptomoedas, sobre tokenização, Web3, um monte de siglas e termos. Por que, por exemplo, o Banco Central do Brasil tem projetos nessa área, agora o Banco do Brasil está investindo em criptomoedas. O que está acontecendo? Será que ficou todo mundo louco? E agora estão aí comprando moedinhas, né, de jogos de videogame, como algumas pessoas pensam. Eu prometo que se você ficar até o final desse vídeo, você vai entender exatamente por que esses conceitos como tokenização, criptomoedas, não só estão, mas redefinirão a economia global. Não apenas a economia, mas também o direito, o mercado de trabalho, dentre outras questões. E eu prometo para você que eu vou ser muito, mas muito didático. Se você viu o vídeo anterior, no vídeo anterior eu toquei guitarra para chamar atenção para questões como visão computacional e sua integração com a tokenização de ativos, que nós vamos entender melhor hoje. Tá? E hoje, como artifício didático, reforçando que é um artifício didático, eu não estou dizendo que o que eu vou dizer de fato as coisas acontecem dessa forma, tá? Mas eu vou utilizar a Bíblia, alguns trechos da Bíblia como artifício didático, para que você possa talvez entender um pouco melhor do que se trata, o que nós estamos fazendo aqui. E vamos fazer uma operação de tokenização para que você entenda melhor este processo também. Bem, para começar, como que você pode começar a pensar em tokenização? Você pode pensar na tokenização como a reconstrução da Torre de Babel. Como assim reconstrução da Torre de Babel? Caso você não conheça este mito, aqui é dito que, segundo a Bíblia, havia um período em que as pessoas, as nações, falavam apenas uma única língua. E a ideia qual que é? Era que todas as nações que hoje estão separadas, cada uma falando uma língua diversa, todas elas falassem uma única língua, pudessem comercializar produtos de uma forma muito mais simples e pudessem expandir. E aí a humanidade construiu uma torre para evitar justamente essa dispersão. Aí, segundo a Bíblia, Deus olhou e falou assim: nossa, mas o homem unido ele pode fazer coisas mirabolantes. Então vou fazer o seguinte, eu vou confundir a língua dos homens, porque assim eles irão se separar e não conseguirão aí atingir determinados propósitos, né, que Deus não gostaria que o homem atingisse. Então, em síntese, é isso. Você pode depois pesquisar melhor, ler, lembrando que isso aqui é apenas um artifício didático. Tá? Então, a primeira coisa que você precisa entender com a tokenização, e por que eu falo que você pode pensar nela como uma reconstrução dessa torre? Porque a ideia é justamente voltar a esse status. Voltar a ter uma possibilidade de comercialização de produtos de uma forma muito mais direta. E como isso ocorre na prática? Mediante a criação de uma nova rede. E aqui nós entramos agora em algo importante, porque hoje, para você realizar transações com pessoas que estão em outros países, você vai utilizar geralmente sistemas como esse, como o SWIFT, que é uma rede formada por bancos, certo? Mas qual que é o problema desta rede? É que ela não tem interoperabilidade, ou seja, é como se fosse, é como se ela não consegue reconstruir a torre como ela precisa ser reconstruída, para você pensar dessa forma, certo? Então, muitas soluções foram pensadas e ninguém conseguiu sair do lugar. Até que um sujeito chamado Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe exatamente quem é, se são vários ou não, ele apresentou uma proposta de criação de uma rede melhor, de pagamentos, de integração, de modo a permitir o que? Justamente esta facilidade para a negociação de produtos e serviços. Se você for ler no documento original do Bitcoin, você vai perceber que ele está falando aqui basicamente na introdução de comércio
eletrônico, comércio na internet. Este é o objetivo, ok? E essas tecnologias de tokenização, o que elas visam então? Elas, basicamente, o segredo não está em termos como blockchain, token, criptoativos, ativos digitais, não. O segredo está na rede. Este é o segredo, porque a rede, a possibilidade de você criar uma rede que conecte as partes, independente da localização geográfica, que permitam que elas negociem bens de forma direta, é isso aqui que permite que a gente volte ao estágio inicial, aonde, segundo a Bíblia, nós estávamos. E se isto aqui tudo der certo, você estando de volta, o ser humano, tendo uma espécie de torre, você pode pensar talvez aqui como a rede, que permita essa comunicação conforme supostamente já ocorreu, isso traz ganhos inestimáveis, que a própria Bíblia lhe reconhece que teria sido motivo da divisão. E agora você pode pensar que há uma vontade de se voltar a esse status. E isso está acontecendo. E certamente isso explica esse fenômeno. Não porque está baseado no que eu estou dizendo aqui nesse artifício. Não. Mas porque quando eu consigo conectar as partes, é óbvio que eu tenho redução de custos de intermediação, certo? Então a questão é que nós temos hoje, você pode pensar, duas redes. Essa aqui, que é uma rede centralizada, que é uma rede ineficiente, é uma rede onde você não tem a propriedade dos teus recursos. Quando eu entro no... já vamos entrar na questão da operação ali. Eu entro no site do meu aplicativo do banco, transfiro o meu dinheiro. Não, você não está transferindo dinheiro. O seu dinheiro sequer está ali. Mas isso é uma questão técnica que eu não tenho como adentrar. Mas se você for estudar e for pesquisar como que funciona a criação da moeda escritural, por exemplo, como que funciona o sistema tecnológico do banco, você vai ver que você acredita. Aparentemente você entra naquele aplicativo e você está de fato transferindo dinheiro. Porém, aquele patrimônio ele está sob custódia efetiva do agente custodiante. E esse agente custodiante ele pode muito bem colocar uma informação para você ali que seja completamente falsa. Certo? Isso ocorre, por exemplo, já ocorreu com empresas, inclusive de criptomoedas, que trabalham como intermediários. O sujeito chegava até a fazer operações de trading numa plataforma altamente sofisticada, com um design fantástico, e no final das contas ele estava brincando efetivamente, porque a custódia, na verdade, não é a custódia do ativo em si, mas é de uma espécie de senha que dá poder para você fazer uma movimentação do ativo. Não temos como entrar aqui nesses detalhes, porque não é o objetivo. Mas ficava todo sob controle de um terceiro, tá? Então o que você já deve ter entendido aqui nesse momento? Que ou você fica nessa rede, ou você fica nessa rede, certo? Essa rede aqui, ela é mais eficiente, ou ela pretende ao menos ser mais eficiente, e o fato é que ela é desenhada e foi criada para, conforme nós podemos observar aqui no white paper do Bitcoin, para possibilitar a conexão direta entre as partes. É disso que se trata, ok? Perfeito. Bem, e como que acontece então para eu fazer transações? Olha, é muito básico, tá? Ou você pertence à rede ou você não pertence à rede. Para você pertencer à rede, você precisa se tornar um validador. Existem alguns critérios para pertencer à rede, certo? Essa rede ela não existe do nada. E nem todos podem se tornar validadores. Então hoje quando a gente fala sobre o Web3, geralmente você tem os validadores, que são efetivamente as pessoas que interagem de forma direta. E tem aquelas pessoas que vão precisar se conectar com esses validadores. E aí para se conectar com esses validadores, o que você pode fazer? Bem, você pode se conectar de forma direta com empresas que nós chamamos de Node as a Service. Elas te oferecem um conjunto de nós, elas têm um conjunto de nós ali, você pode pensar sobre controle delas, e você pode se conectar com elas e elas vão fazer a conexão com os nós da rede, tá? Esse é um processo que, embora não seja igual este processo aqui, de se tornar um validador, mas ele é um processo que não tem tantos intermediários quanto outros processos de Web3 que acontecem com as corretoras centralizadas de criptomoedas, por exemplo. Vou colocar aqui corretoras centralizadas
de criptomoedas. O que essas corretoras fazem? Que apresentam para você ali os softwares, interação, tudo muito rápido, etc. Bem, ou elas devem ter um conjunto de nós participando imediatamente da rede, ou elas deverão estar conectadas a algum conjunto de nós, certo? Para estar conectado, hoje quando você interage com o protocolo DeFi, geralmente você usa um software aqui como o MetaMask. Já vamos entrar na operação de tokenização para você entender melhor como é feita. O MetaMask, salvo engano, mas já foi, pode ser que, não sei se continua ainda, ele era conectado aqui ao Infura, ele utilizava esse serviço aqui do Infura, que é um conjunto de nós as a service. Então quando você entra, por exemplo, em um protocolo como Uniswap.org, né? Uniswap.org, e você quer fazer uma operação no DeFi, e você, geralmente você vai precisar estar conectado ao MetaMask, porque qual que é a vantagem do MetaMask? O MetaMask, você tem o controle sobre a chave privada, que é aquilo que te dá efetivo poder sobre o recurso. Nas corretoras centralizadas, isso não acontece. As corretoras centralizadas, elas vão fazer isso por você. Então hoje quando a gente fala em Web3, para o usuário, ou ele trabalha com o MetaMask conectando com o Infura, que por sua vez vai se conectar a um nó, ou ele utiliza grandes corretoras, como a Binance, por exemplo, certo? Que faz esse serviço para ele. Então o que a Binance faz? Você vai dar dinheiro para a Binance, basicamente vai fazer uma conta aqui, aí a Binance ela vai comprar criptomoedas ou ela vai comprar tokens com o seu dinheiro e vai colocar no sistema que você tem aquela questão. Só que você não terá o controle da chave privada da forma como você tem aqui quando você se conecta com o MetaMask, certo? Então eu espero que tenha ficado clara esta questão. Então não existe segredo quando a gente fala sobre tokenização. Os fatos não mudam, não importa o quanto você vem investir em tecnologia. Você não vai mudar essa estrutura básica, que é você ter uma rede formada por nós que efetivamente se conectam e formas de acessar esses nós. Quanto mais intermediários nesse processo de acesso aos nós da rede existir, maiores são os custos, porque você deve saber que ninguém vai trabalhar de graça, ninguém presta um serviço de graça. E aí você tem a opção. Quanto mais próximo disso aqui, há mais responsabilidades, o processo é mais complexo, certo? Eu não estou disposto, Fernando, a passar por, de repente, rodar um nó, ou eventualmente até utilizar o MetaMask, como hoje acontece para você, por exemplo, adquirir um token do nosso canal. Ótimo, você pode continuar utilizando os serviços aqui, só que você deve saber que há um risco de custódia, que aqui você está confiando na empresa, é uma confiança na empresa. Aqui você é o responsável pela gestão dos seus recursos. Aqui você tem responsabilidades em termos de segurança. Se chegar um hacker aqui e hackear a sua MetaMask, você perdeu os teus recursos. Se acontecer isso na Binance, a Binance também perde os recursos. Então, ou seja, é uma análise que você deve ser criterioso, tá, para fazer. Nós aqui não recomendamos que você, sendo uma pessoa que de repente não tem um conhecimento, né, sobre o mercado, que você realize operações, por exemplo, que você adquira uma fração do nosso canal, que você instale em MetaMask, etc. Não, nós não temos esse objetivo aqui. Nosso objetivo é educacional, tá? Então, explicado, eu acho que agora essa questão, você já deve ter entendido então por que todo mundo fala em criptomoedas, por que todo mundo fala em tokenização. Porque nós estamos construindo um novo comércio, muito mais próximo do que era o estágio original, onde as pessoas estavam mais próximas, falavam a mesma língua, podiam vender produtos de uma forma mais fácil. Imagine como isso vai impulsionar o comércio. E até interessante aqui, ó, um texto em Apocalipse também para apenas a fins didáticos, que fala que na queda da Babilônia, né, as pessoas iriam reclamar porque elas estavam negociando de tudo que você pudesse imaginar. Olha só, cavalos, carros e até corpos e almas de homens. Então, por exemplo, imagine que nessa Babilônia estivesse sendo negociada, por exemplo, almas tokenizadas. Olha que dá um livro de ficção científica, tá? Mas a criatividade aqui é para fins educacionais. Então, essa que é a ideia, criar um mercado único, certo? Uma moeda que seja interoperável. Se possível, utilizando uma única moeda, porque esta rede aqui, por exemplo, nós estamos hoje na Matic, ela utiliza uma moeda, ela tem uma moeda, certo? A moeda ela continua fazendo parte mesmo nesses casos de redes aí descentralizadas.